Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Apresentação, Eliel Almeida. Rapaz, faz quanto tempo que a gente não dá boa tarde aqui nesse programa, hein? Terça-feira, 24 de junho, dia de São João. São João. Muito boa tarde para você que está sintonizado no Arena CBN nesta terça-feira, dia 24 de junho. São 4h05. Vamos juntos até às 5 da tarde, trazendo muita informação para você que gosta do noticiário esportivo e, claro, quer ficar com a gente até o fim do programa de hoje, até às 5 horas da tarde. Tem bastante assunto pra gente falar, pouco tempo pra gastar, então não vamos perder mais tempo não. Vamos lá, já girando aí os destaques. Palmeiras ontem flertou, hein? Já diria minha avó, teve mais sorte que juízo, hein? Ê, Verdão. Teve uns amigos meus aí que foram dormir daquele jeitão, hein? O cara tá... Foi dormir daquele jeitão. Ô Samila Borges, faz um favor pra mim. Sabe aquele áudio do Fábio Schaibe? Boa, caminha ali pra gente colocar no ar o jeito que Fábio Schaibe acordou hoje. Cara, ele tava pior que o cabelo tá pós-Primavera em Guarani sábado. Tava pior que o cabelo. Foi assim, porque o sufoco foi Mas grande. quando estava 4x0 ou 4x3? Aliás, quais são os santos das festas juninas? São João, São Pedro e Santo Antônio? Santo Antônio, isso. Meu amigo. Aliás, hoje no aniversário de JC. É, aniversário do velho. Um abraço pra ele, João Carlos de Freitas. Hoje é aniversário de aniversário. A força da opinião. Pô, eu pensei que fosse hoje que ele assinaria o contrato, hein? Um refrigerantezinho com moderação. Mas tá frio, né? Um vinhozinho, acho que o vinho vai. Um vinhozinho seco, vinho com qualidade, vinho né? seco. Vinho doce é suco de uva. Eu sou adepto ao vinho seco. Não, vinho suave é suco de uva. Aliás, vinho é seco. Os grandes bebedores de vinho é vinho seco, né? Vinho seco, sempre. Não tem essa de vinho suave. Suave é... Pô, suave é... cabelo que gosta de beber suave. Olha, tá pronto aí, pastor? Olha como o Fábio Schaibe acordou hoje. Vai. Pelo amor de Deus, cara. Nossa. Parecia que eu corri uma maratona ontem, cara. Olha. Tá louco. Sofrimento, cara. Põe de novo. Pelo amor de Deus, cara. Esse áudio é sensacional. Nossa, parecia que eu corri uma maratona ontem, cara. Olha isso. Estado mental, tá louco. Que Sofrimento, cara. Se ele tá sofrendo assim, imagine nós. Samila, vamos ligar pra ele. Vamos tentar pôr o Schaibe no ar. Vamos ver onde ele tá. Mas o certo é colocar esse áudio pra ele explicar esse áudio, né? O que significa esse áudio. Será que foram emoções um pouco mais, assim, intensas, um pouco mais não passou nem Wi-Fi. Não passou nem Wi-Fi. 1-0. Rapaz. Allende abriu. Allende. E os velhinhos, hein? Como joga, hein? Tal do Messi. Deus me livre. O Soares, nossa. Cara, e jogou no Grêmio e o Grêmio não soube aproveitar o futebol de Luizito Soares. E o Soares soube, né? Porque levou o Grêmio ao vice-campeonato brasileiro. Mas foi pouco tempo, né? Não deu pra desfrutar. Mas como joga, Deus do céu. E o Messi, faz força. Gente, a hora que eu vi o Messi indo buscar a bola lá na área dele. Sim. Pra levar o time pro ataque, você tá maluco. Cara, sensacional. Sabe, parece o Neymar no Santos. Sabe que o Deco é parece? amigo dele, né? Que Deco? O Deco do ex-Barcelona. Dono do Primavera. Então, já pensou? Cai bem no Primavera Messi, já pensou? Pelo amor de Deus. Bem que lá atração pro Paulistão. Bem que Matheus Anjos deve voltar pro Paulista. Você acha que vai fazer... a disputa é palmo a palmo? Ali é do menino, né? Nem se vendesse o campo de vocês lá, vocês não davam conta de parabéns ao Primavera, que em breve começará as reformas, as benfeitorias. Mas tá vendo como que são as coisas? Ó como o cabelo... Cabello. El cabello. Ele vai experimentar do próprio veneno. Ele é aquele cara tradicional do futebol, que gosta das arquibancadas, nada de arena. E aí, pro ano que vem, o Primavera vai montar uma areninha e o cabelo vai ter que se render, né? Tá vendo? Vai fritar pastel. Agora, um novo empreendimento, né? Até porque tem que se superar. E nada como um desafio após o outro, né? Os desafios são feitos para serem ultrapassados. Superados. Como diria o outro, acima de
tudo, né? Quanta coisa chata, hein? Então. Ó, Benfica e Bayern estão jogando. Esse é o grupo o quê, Carlão? Esse é o grupo D, né? É o grupo D. Só abrir a tabela aqui pra gente não falar bobagem. E aí nós temos o Boca contra o Auckland City. O Auckland City foi aquele time que tomou de 10. Tá igual a gente. Eu também, depois foi pros Estados Unidos, agora tá no inglês também, que eu vou te falar. Tá certo, velho. Tem chance o Boca ou não? Esse é o grupo C, meu caro Eliel Almeida. Atualmente, C de casa, Bayern de Munique é o primeiro com 7, Benfica é o vice-líder com 5, Boca é o terceiro com 2 e o Auckland City, por enquanto, com 1 ponto. E já está... Os pontos das partidas estão sendo computados, tá? Então, como que tá aí? Por enquanto, com os resultados, o Bayern é o primeiro com 7 pontos, Benfica é o segundo com 5, Boca Juniors o terceiro com 2, Auckland City é o quarto com 1. Se o Benfica ganhar, ele não passa o Bayern pelo saldo de gols, né? Tá. Não, mas aí é o critério de desempate. O Bayern já está classificado, né? Não, o Bayern tem 6. Ah, tá, pra enfrentar o... Só que se o Benfica ganhar, Carlão... Sim. Ele passa em primeiro, porque o que vale é o critério. O frente a frente, né? Confronto direto. Então, se o Benfica ganhar... Ele passa o Bayern e fica em primeiro. E aí o Bayern cai na reta do Flamengo. E o Bayern vai pra reta do Flamengo. E aí a gente pode ter Benfica e Chelsea pegando o vencedor de Botafogo e Palmeiras. Caramba. Olha aí. E aí é um caminho interessante pra Botafogo ou Palmeiras. Não, já garante, na minha visão, semifinal. Porque são duas equipes, independente de quem passar, Benfica ou Chelsea, mas são duas equipes que o Botafogo pode bater de frente e que o Palmeiras também pode bater de frente. E o Boca correndo por fora. Vamos ver o Boca, né? Mas o Boca não tá bem, viu? Cara, o Boca não tá bem, mas é o Boca Juniors, tem cara. 1 ponto só. Não, o Boca não vai. Ele teria que torcer pro Bayern ganhar do Benfica, só que só tá dando o Benfica. Eles levaram uma bronca da FIFA, né? Em virtude daquele primeiro jogo contra o Bayern. E só tá dando o Auckland City contra o Boca, velho. O Boca não tá bem. Absurdo, hein? Não tá bem. É o meia-boca, então. Meia-boca. Boa tarde, meus amigos. 24 de junho, a maior festa junina da região é aqui na minha querida Laranjal Paulista. Opa! 141 anos, shows e gastronomia nas ruas. E vai Parmeira, o grande Verdão. Laranja. Quem nasce em Laranjal Paulista Laranjalense. Não, é suco. Mas terra da Laranjalense, o time que foi profissional da década de 70, 80. Opa! Que cor que era a camisa do Laranja? Azul e branco. Olha, tudo a ver, né? Laranjalense era azul e branco. Terra de Heitor. Heitorzinho. Heitor. Que legal, hein? Muito bem. Se Neymar tivesse pelo menos 10% do Messi, ele seria com certeza o melhor do mundo. Mas o Léo já prestou atenção no Messi jogando esse versão, né? Um pouco mais veterano. Cara, dá a impressão que ele não corre, né? Ele não corre. Sabe os espaços vazios, ele fica meio ali, distraído. E tá em todas, hein? É impressionante. Tá impressionante. O próprio Soares, que sofre com inúmeros problemas físicos, dores, a arrancada que ele dá no gol do Palmeiras, no segundo gol, né, contra o Palmeiras, foi sensacional. O Soares, se não se cuidar... Nossa, a velhice dele vai ser... O joelho não vai conseguir andar. Meu Deus do céu. Eu lembro ano passado, ano retrasado, né, que ele esteve com o Grêmio aqui no Brasil. O aquecimento dele o aquecimento. Ontem, o aquecimento, ele só faz careta, dá dó dele, cara. Tudo bem que ele normal já tá fazendo careta. Mas é aquela coisa normal já é dos beleza rara. O tempo é uma convenção que não existe nem pra mulher bonita, nem pro craque de futebol. O tempo é uma fábrica de monstros. Que gostei, né? Meu cara, vai nessa. O ouvinte perguntando cadê o Lupe? O Lupe tá de férias. Voltou pro monte? Voltou pro monte, lembra do monte? Lembro, não foi. Dessa vez ele foi pra um spa. Que o objetivo do Lupe é voltar 7 quilos mais magro. Parece que 7 quilos. No segundo dia de spa ele desmaiou, porque não tá acostumado a ficar sem comer, né? Essa é a vida dele. O bicho gosta de um rango, hein? E aí desmaiou no segundo dia de spa, mas o objetivo de Antônio Lupe é perder 7 quilos. Vai voltar fininho. O legal é que o cara tira férias e paga 3 mil pra ficar 20 dias no spa. Eu acho muito engraçado. Pra comer flor, né? Comer flor e fruta. Não vai comer uma costela, picanha, Mas enfim. Aquele fatiadinho. Cada louco com a sua mania, né? Hoje tem sarcófago. Hoje tem sarcófago. Hoje tem. Hoje jogo. O jogo da Ponte Preta. Pra variar. O jogo da Ponte Preta. Ponte e... Adversário, olha, complicado, hein? Pra variar de novo. Complicado. Uma cor, vai, vermelho. É um alvinegro. Um alvinegro. Botafogo do Rio. Alvinegro praiano. Opa, então é o Jabaquara? Não, o Jabaquara era amarelo. É o São Vicente. Jabaquara que é da colônia espanhola. É verdade. Era o antigo Espanha. Isso. Tem praia essa cidade? Sim. Então é o Atlético Mineiro. Pode ser. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, parecia que eu corri uma maratona ontem, cara. Cara, esse áudio é sensacional. Esse áudio ficou pra história.
Mas, Fábio Scheibe, você sofreu muito ontem, Fábio Scheibe. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, CBN. Caramba, que jogo maluco, hein? A gente viu a tragédia ali acontecendo, faltava pouco, né? No momento do jogo, o Porto, se fizesse um gol, eliminaria o Palmeiras perdendo por 2-0. Mas daí buscou na raça, né? Como que é característico desse time do Abel Ferreira. Entre parênteses aqui, que foi mal ontem. Gol do Benfica! Gol do Benfica. Desculpa te cortar aí, Scheibe. É que esse resultado interessa Palmeiras e Botafogo. Se o Benfica ficar em primeiro, ele pega o Chelsea. E aí ele entra no caminho de Palmeiras e Botafogo. Gol do Benfica. 1-0 pra cima do Bayern. E o Bayern... nesse momento o Flamengo pegaria o Bayern. E isso não muda, viu, Carlão? Porque o Flamengo não sai de primeiro. Ele é sempre primeiro. Sim, ele é o primeiro colocado. Com o Chelsea, isso. Nossa, já pensou? Flamengo e Bayern? Nossa, meu mano. Jesus amado. O Bayern tá afim desse campeonato, hein? Joga pra... E aí, Scheibe? Ô, Scheibe, eu tô vendo você aqui na nossa imagem. Você tá na praia, velho? Que isso? O dia tá comendo suco aqui, Fabião. Aqui, 31 graus aqui em Miami, eu tô... Que mentira aí, olha isso. É brincadeira. Aqui um frio da South Beach aqui em Miami. Pô, o cara tá em South Beach, velho. A gente tá em Gabriel Beach. Não, tá e no você Jardim sabia que São aqui, Gabriel. Vou dar um panorama aqui da... Manda aí, deixa eu ver. Isso aí, boa. Tá vendo o mar ali atrás, ó? Pô, velho, tô vendo. Vai tá com as nuvens mas tá carregadas. trevoso, hein? Caraca, tá mal de vista o Deixa eu Scheibe, hein, mudar velho? aqui, o ao vivo é assim mesmo. Tá chegando. Vai no improviso. Olha lá, que... Carlão. O cara tá em aqui em South Pearl Beach, Harbor, né? velho. Pearl Harbor. No bairro aqui, tá... Agora tá... É um por andar ali. Nublado, mas de manhã 31 graus, todos os dias sendo assim. Inclusive ontem na hora do jogo, tava um calor imenso também. Era Tá mal de vista aí, hein, velho? Que hora que é aí? É 1h a menos. Aí é 3h15, né, Scheibe? Exatamente. Agradecendo aos amigos aqui, o Bruno Zangari, amigão meu, que eu tô na casa dele. Cadê? Deixa eu ver o Bruno aí. Brunão. O Bruno saiu com o Milton. O Milton é o pai dele também. O Aí Milton você ficou sozinho aí. Deu um empate lá na hora do jogo, viu? Ligamos na hora errada, hein? Ô, Scheibe, me tira uma dúvida, velho. Qual que era o clima? Porque, pra quem não sabe, o Scheibe tá acompanhando o Mundial de Clubes aí pra CBN. Na hora que toma o primeiro gol, eu acredito que o clima ali, porque foi muito cedo, foi tipo assim, um contra-ataque, vacilamos, beleza. Mas e com o avançar do primeiro tempo em que o Palmeiras não conseguia encaixar a marcação? Qual que era a sensação no estádio, Scheibe? Na hora do gol, todo mundo falou, tá bom, tomamos um gol, mas a gente sabe que o Inter Miami é um pouco o time mais velho, assim, segundo tempo a gente começa melhor também, dá pra virar, apesar de estar atrás do placar, o Palmeiras acredita no time, o palmeirense acredita no time, mas com essa situação, né, do time ser um pouco mais envelhecido, né, tem o Messi, o próprio Suárez ali, jogadores mais já veteranos, mas o que mostrava o Inter Miami jogando realmente, mostrou um time muito mais tático também, técnico também, ao contrário do que imaginava. A torcida do Palmeiras começou a ficar muito preocupada no final do primeiro tempo, com aquele clima de ansiedade, né? Um clima parecendo que estava tudo ia por água abaixo, mas depois do segundo gol, então, foi uma catarse ali para os palmeirenses, ficaram boquiabertos ali e depois conseguiu esse empate na superação realmente, mas o Palmeiras jogou muito mal ontem, principalmente no primeiro tempo, né, Léo? Eu também achei. Você disse aí no seu destaque que eu acabei cortando, Scheibe. Acho que o Abel foi mal ontem, hein, velho? Eu acho que as mudanças, infelizmente, aí pro torcedor do Palmeiras, elas não deram muito certo, né? Ele optou pelo Lucas Evangelista, poderia ter colocado o Emiliano. Você quebrou um esquema de 3 zagueiros. Você tira ali o Giai, e aí o Murilo e o Gustavo Gomes sentiram falta. Sim. Ficou espaço. Eles sentiram falta de um terceiro homem. Sim. E segundo, você perde Aníbal Moreno, que é um pegador, que é um 5, e põe 2 segundos volantes. Que não marcam tanto. Que é o Lucas Evangelista e o Richard Nilton. O Suárez passa no meio de quem? Dos dois. Passa no meio dos dois. Ficou sem um 5, né? Ficou sem volante o Palmeiras. Né? Não era jogo pro Lucas Evangelista. E o Richard Rios eu entendo, que ele não podia dar no meio, senão ele tava fora do jogo contra o Botafogo. Mas o Evangelista poderia ter dado no meio do Soares, agarrado ali, e falou, amigão, peraí. Mudou, quando muda a estrutura do time, exato, né? Por exemplo, de um jogo pra outro. Você perde o Aníbal e coloca o M. Martínez, você troca as peças, né? A estrutura da equipe não muda. E aí você abre mão do Giai, que fez um primeiro jogo ruim, o segundo ele já conseguiu se estabelecer. Não, e você fazer isso no Campeonato Brasileiro, Carlão,
que os caras se conhecem, já jogaram contra, ou até mesmo na Libertadores, que conhece o futebol da Libertadores. Agora, uma coisa é você fazer isso contra o Inter Miami, velho, do Messi. E o Benfica, ó. Que isso, Benfica? Pênalti? Nada, o juizão não deu nada. E outra, com a Copa do Mundo é outra história, Exato, é uma outra dinâmica de jogo, é uma outra situação. Você nunca jogou contra o Inter Miami, você não sabe como os caras jogam. Não... Ah, mas é o pior time do grupo. E aí eu vou ser verdadeiro com você. O Marcão falou uma coisa ontem, o Marcos, goleiro do Palmeiras, não sei se o Scheibe teve acesso a essa repercussão, ele falou uma coisa que foi a pura verdade. Falou, não dá pra acreditar em estrangeiro. Ficar esse tempo todo dizendo que o Palmeiras era forte, que o Palmeiras era o melhor time do grupo, que o Palmeiras era isso, e na verdade estavam só despistando, fizeram que o Palmeiras acreditasse nisso e entrar em campo e ó, bum. A própria campanha do Miami mostra que o Miami não é bobo, não. Claro que não. Cara, quando você tem dois jogadores como o Suárez e como o Messi, e o Busquets, apesar da idade, eles são muito decisivos, muita qualidade, é muita experiência em jogos desse porte, ô Fabião. E ainda a surpresa de enfiar o Redondo por trás, né? Porque a hora que pegou a defesa do Palmeiras... É bom jogador, hein? Pô, demais, tanto que cansou. Não é igual o pai, mas é bom jogador. E a estratégia foi ótima. O tanto que o Miami usou o Redondo ontem, velho. E o Redondo, o Fábio acabou. O Palmeiras tem que tomar cuidado, aqui a polícia aqui pode bater na porta daqui a pouco. Cuidado. É verdade. O Palmeiras acabou passando em primeiro do grupo, mas ficou devendo, né? Ficou devendo nessa primeira fase. O jogo contra o Porto ficou muito recuado também, com muito medo do Porto. A gente viu durante o campeonato também que os europeus, claro, os europeus têm um nível acima, mas não é esse bicho-papão todo. O Palmeiras poderia ter ganho aquela partida. Contra o Al-Ahly fez um bom segundo tempo. E ontem contra o Inter Miami foi realmente na garra que o Palmeiras conseguiu esse empate. Ontem, obviamente, a torcida do Palmeiras se sobressaiu em relação à torcida do Inter Miami, apesar que eu achei tinha muita gente torcendo pro Inter Miami, mas a sensação que vinha das arquibancadas, e você pode dizer melhor que eu, é que se o Palmeiras estivesse um pouquinho mais confiante em si, ele teria vencido os 3 jogos facilmente, né? Seguramente, era isso realmente que o pessoal que está aqui, a gente estava conversando também, muita gente aqui, muitos grupos de palmeirenses, a gente conversa, e é realmente essa a ideia que é passada. O Palmeiras deveria ter ido para cima, mais acreditado, mais confiante, mais para cima, o Abel por um time mais confiante, os jogadores pareciam que estavam nervosos, justamente. Não sei se essa pressão que o palmeirense tem aí pela questão do Mundial, da Copa do Mundo, mas o Palmeiras parecia muito afoito, né? Principalmente na primeira partida, né? Quando perdeu aquele gol contra o Porto também. E agora nas outras partidas acabou marcando na segunda etapa apenas. E o Palmeiras tem que mudar isso. Em uma semana tentar mudar isso, né? Para o torcedor palmeirense, o Abel Ferreira tem que usar essa partida contra o Inter Miami para fazer uma mental diferente. Né? O Abel gosta disso, né? De superação. E essa partida, esse empate aí já no final da partida pode ser um incentivo a mais. Mas o Palmeiras precisa rever os conceitos para mudar a ideia de jogo, realmente. Agora, ainda bem que pôde errar num momento em que, não atrapalhou a sequência do Palmeiras. Como eu comecei dizendo, teve mais sorte do que do juízo. Por quê? Porque o Palmeiras, ele erra nos 3 jogos. Sim. Ele não foi com tanta coragem assim para cima do Porto. Ansiedade contra o Al-Ahly. Ansiedade atrapalhou, e contra o Inter Miami, a soberba, talvez, de acreditar no que estavam vendendo, de que era o melhor time e tudo mais. Ele não tem mais cota de erro. Rapaz, que atrapalhada do Neuer ali. Agora, algo que eu queria comentar, e o Fábio Chaves está vivendo isso, cara, aqui vira e mexe a gente debate, né, sobre a torcida do Palmeiras no Allianz Parque, é uma torcida diferente, é uma torcida que parece que não joga junto com o time. Agora, o que essa torcida do Palmeiras está fazendo na Copa do Mundo, eu acho que é uma resposta a todas estas situações controversas envolvendo os torcedores do Palmeiras, porque, cara, independente se tem argentino que tem uma torcida fanática do Boca, do River, a torcida do Palmeiras é sensacional, que coisa linda, tá dando um show nesse Mundial de Clubes. Eu não sei o que vocês palmeirenses aí falam sobre isso, se há essa repercussão da torcida do Palmeiras. Você tá dizendo vocês quem? Não, Quem é Palmeiras? Palmeirense amigo. Tá aqui. Isso, eu falei pro Brunão, amigo dele, que tá aí. Não, Brunão. Entendi. Mas isso realmente é um ponto a ser destacado, né? A atuação da torcida junto ao time tem mostrado bastante amor, a paixão também à equipe, levando a equipe realmente. Parece que o pessoal que está aqui quer mostrar realmente que está aqui para empurrar o time. Tem sido isso realmente. Não, lembra não só no canto,
e quanto também a coreografia, também os instrumentos que trouxeram, as bandeiras, tá muito legal. Lembra o Palmeiras do Jardim Suspenso, pô. Ali que é a torcida do Palmeiras forte, até pra não falar Barueri, que foi lindo contra o São Paulo mas também. Aí o ouvinte já tá dando no meio aqui, ó, falando que torcida não ganha jogo. Afinal de contas... Não, realmente não ganha, mas o papel que tá fazendo a torcida do Palmeiras tem se destacado realmente. Tá legal. Só mais uma questão, Eliel, eu não conhecia também muito o Inter Miami, acho que pouca gente também conhece muito a fundo ainda, é um time novo, né, realmente, mas a torcida do Inter Miami é muito legal também, são os argentinos aqui, principalmente a torcida do Boca Juniors, torcedores que moram aqui, os argentinos que moram em Miami, que aderiram ao time realmente, ao Inter Miami, e fazem uma barra brava na arquibancada, como se fosse... né? Um time argentino e é muito, apesar de ontem ter menos torcedor do Inter Miami, tinha mais palmeirense, mas apoiam bastante também, muito interessante, viu? A camisa do Inter Miami é bonita, né, velho? Eu acho ela linda, tá nesse eu achei preço bonita também. Ela tá nesse preço que as fornecedores estão cobrando aí, $100, $200? Não, eu não vi isso ainda, viu, Léo? Mas eu achei bonito, diferente, né? É um pouco diferente de Nova York, assim, as coisas ficam um pouco mais afastadas, né, os centros comerciais e tal, mas vou procurar aqui, vamos ver se aparece. Na verdade, hoje estou indo para Orlando, viu, Léo, na casa de outro amigo. Tá mal também, a vida aí, né? Pra ficar com... percebi, tá difícil. Para acompanhar ali a preparação. No dia 26 tem Juventus e Manchester City, viu? Um jogão, hein? Depois você tem que mandar o seu contato pra moça do RH lá, que ela perguntou, né? Perguntou, o rapaz não pica o ponto aqui, já tem uns dias, tá tudo bem? Não apresentou atestado? É férias, né? Pô, cara, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ô, Chaibe, mas o jogo do Palmeiras com o Botafogo vai ser aonde? Filadélfia. Pô, você vai pra Orlando, vai conhecer os States, hein? Que isso. Que vai voar o homem. Orlando porque tá com a base lá, os amigos estão com base lá. O Bruno vai ter que ir embora daqui de Miami, vai voltar pro Brasil hoje, brigou com a mulher é botafoguense. Pelo amor de Deus, hein? Vai criar um clima... Tá bem o clima lá onde o Chaibe tá, hein, velho? Tá legal lá no... mas a mulher não tá aí. Não, ela tá no Brasil. Mas quem que é essa mulher que passou atrás de você aí? Eu não entendi. Essa aqui é uma amiga. Tudo bem. Não, tô brincando. A Yasmin fica de olho com tudo que eu tô fazendo aqui, viu, Eliel? Mas tá certa mesmo. Cachorro que apanha de cacetete tem medo de linguiça, meu amigo. Camarão que pedala a bicicleta alheia, perna frita. Mas parece que pegou esse torneio mesmo, hein? Parece que tá um campeonato legal. Se for realmente uma continuação desse campeonato, parece que vai ser algo já no calendário dos amantes do futebol, né? Boa. Só o Tebas, né, da Liga Espanhola, que criticou, mas já foi abafado. Porque vai bater de frente com a Champions dele, né? Ele mudou o formato da Champions pra... Nossa. Ele, não tô dizendo ele assim, a Europa mudou o formato da Champions para poder tentar dar uma diminuída, né, no interesse desse torneio, mas o que tá sendo legal, e aí eu acho que é o que fez o campeonato pegar, Chaibe, é a competência dos outros times. Não tô falando só dos brasileiros, não. Ontem nós assistimos um Al-Ahly de frente pro Porto, falando, não tenho medo de você. Nós estamos assistindo a sensação aí, o Mamelodi, de frente pros caras também falando, não tenho medo de vocês. O Oakland tá fazendo um jogo interessante. Gol do Boca. O Boca tomou o gol agora, mas tava fazendo um jogo interessante. Então, assim, a Europa já não é mais a senhora da razão, não, cara, em relação ao futebol mundial. Lembrando que a atual campeã mundial é a Argentina. É o futebol sul-americano. E nesse mesmo Mundial aí do Qatar em 2022, Marrocos chegou à semifinal também. Exato. Uma surpresa, né? Então, hoje em dia... E esse campeonato também acho que vai dar até mais significado para os brasileiros, caso ganhe uma Libertadores da América, no Intercontinental que tem no final do ano, que sempre entram com medo dos europeus, vai dar mais um aditivo aí. Agora tudo muda, concordo. Concordo com o Chaibe, agora todo mundo. É claro, autoestima, né? Vai pegar quem que é o vencedor da Champions esse ano mesmo? Foi o PSG, né? Aí não vai acontecer de novo Botafogo 1-0, né? Mas já mostra pros europeus que, vocês não vão empilhar títulos como eram os intercontinentais, de chegar, ganhar e levar, não, hein? Já era favas contadas, hoje não é bem assim, não. Ô, Chaibe, nós vamos te liberar, porque você tá com a vida difícil aí, precisa voltar lá pro quiosque, né? Mas nós vamos seguindo com a Arena aqui, vamos atualizando o ouvinte, a informação pro ouvinte. Pode chamar sempre que quiser, viu? Pode chamar sempre que quiser, é um prazer aqui falar com a CBN, né? Fazer um trabalho especial aqui pra CBN junto ao Palmeiras, né? Um time da Paulista aí, perto de Campinas também.
E é sempre um prazer, sempre que quiser pode chamar, viu, Eliel? Eu chamei. O problema é que a Samila, na hora que fez a ligação, te pegou desprevenido aí, mas tudo bem. A gente vai chamando aqui pra tocar o programa. Bons jogos pra você aí, bons jogos, viu, Fábio Chaib? Por favor, juízo, Fábio Chaib, juízo. Já até desconectou, né? Falou que pegou desprevenido, enfim. Intervalo no Arena CBN, a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. A Unimed Campinas entende... 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa... Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. E o futuro. Repórter CBN. Terça-feira, 24 de junho de 2025. O tenente-coronel Mauro Cid reafirmou ter recebido do general Walter Braga Neto uma sacola com dinheiro em espécie no Palácio da Alvorada, em Brasília. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro disse que estimou o valor por meio do peso da embalagem, já que o pacote estava lacrado. Braga Neto negou a entrega e afirmou que apenas encaminhou ao PL um pedido de recursos feito por Cid. As declarações foram dadas durante a acariação no processo da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. O governo federal liberou 620 milhões de reais em emendas parlamentares nos últimos 7 dias. Antes disso, o Executivo Nacional havia desembolsado 152 milhões desde o início do ano. O movimento acontece após seguidas derrotas no Congresso Nacional e demonstrações de insatisfação de aliados.
O partido mais beneficiado até o momento foi o PSD, que recebeu mais de 102 milhões de reais em 2025. Um homem foi preso após atirar contra um carro e matar uma criança de 1 ano na cidade de Areia Branca, em Sergipe. Ele alega que fez o disparo para assustar o condutor do veículo. Segundo a polícia, o crime aconteceu após o pai da bebê usar a buzina do carro para pedir passagem ao suspeito, que estava numa picape. Os investigadores afirmam que o homem detido não possui carteira de habilitação nem autorização para a posse de arma. Mais de 500 espécies de aves podem ser extintas ao longo dos próximos 100 anos. É o que aponta um estudo publicado hoje na revista Nature. Segundo a análise, entre as possíveis causas estão a caça e a perda de habitat natural dos animais e as mudanças climáticas. Os pesquisadores defendem que os esforços de conservação são essenciais para ajudar ao menos uma espécie. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Arena CBN. Oferecimento BYD da Aruge, redefinindo sua mobilidade. Estradas. Oferecimento Avenida 105, novo residencial integrado ao Iguatemi, Campinas. São 4h36. E as estradas, Mário Quintino, boa tarde para você. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Quem segue na rodovia Campinas-Montemor vai em direção de Hortolândia, já encontra um ponto com trânsito mais intenso, à altura da Bosch, atenção, à altura do quilômetro 1, já na saída pela Alix da Cunha em Campinas. Para você que vai acessar Campinas, vai chegar também na Alix da Cunha, aí boas condições pela rodovia. Falando também da Santos Dumont, por enquanto é um bom caminho, apesar do trânsito mais intenso em direção de Viracopos em Indaiatuba. Mais cedo tinha lentidão na chegada para Prestes Maia, porque tinha também atendimento de um acidente na Prestes Maia, mas agora a pista já foi liberada, então nosso ouvinte que vai em direção do centro de Campinas já segue ali sem maiores dificuldades. No sistema Anhanguera Bandeirantes, a rodovia Anhanguera, com lentidão no sentido do interior, a marginal, acesso para John Boy Dunlop aqui em Campinas, quilômetro 96, prefira seguir pela pista expressa ou então já pela rodovia dos Bandeirantes, que por enquanto é um bom caminho nos dois sentidos. Eliel. Perfeito, Mário. Já no ponto final você continua trazendo as informações do trânsito e também das estradas aqui na CBN. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações.
Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. 4h39, de volta com o Arena CBN. É um ato falho, um falho-ato. Falho-fato. Aconteceu aqui, começamos o Arena sem falar do sarcófago, jogo maravilhoso da Ponte Preta. Da Ponte Preta, um adversário alvinegro. Complicado, alvinegro praiano, pode ser o ABC de Natal. Não disse praiano. Ele não falou praiano? Não disse praiano. Cidade de praia? Não, ele falou praiano. Não falou, Carlão. Falou praiano? Não, ele falou. Ribeirão Preto tem praia? Não tem. Mas comercial, não. Quais são as coisas E eu do ainda comercial? brinquei. Lembra, Carlão? É praiano, então Atlético Mineiro. Não tem que tumultuar, Léo. Não tumultua. É o ABC de Natal, pronto, já matamos aqui. Quer ver? A música vai dar um norte. Tem um sucesso. A música vai dar um norte, você vai ver. Você mata papai, hein? Aí. Exalta samba no puro suco do pagode. Ai. O puro suco, exalta samba. Grande exalta samba. Você não vai falar mesmo. Era de novela, hein, Carlão? Era de novela. Era. Cara, já é um tempo que eu não acompanhava mais novela. É uma música global, podemos. Foi. Boa. É um baita de um sucesso. Né? Baita. Lançado no mesmo ano do jogo do sarcófago. Olha, e o John Textor, obrigado. Pra quem souber de quando é o sarcófago, só mandar aí. E quem é esse adversário também, né? Que o cabelo não vai falar. O cabelo também, hein? Dificulta, né? Chato. Coisa chata. Pelo amor de Deus, hein? Merece um prêmio. Merece, de chato. O ouvinte está pedindo para pôr de novo o áudio do Fábio Scheibe. Virou meme. Pôr de novo o áudio do Fábio Scheibe. Virou meme. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, parecia que eu corri uma maratona ontem, cara. Aí, estado mental. Olha o jeito que acorda, hein? Sofrimento, cara. Que sofrimento. Olha o jeito que acorda. Que sofrimento, nossa. 3,7, né? Levantar 3,7 que não é sofrimento. Deixar ele torcendo pro Primavera lá, ele vai ver. Primavera e Guarani no Gigante da Vila, pra você ver. Boa. Já respondemos aqui. Aliás, posso mandar um abraço rapidinho? Não. O Carlão, vou falar um negócio pra você. Tá bom pro John Textor? Vai. Tá, ele vendeu, né? Não, tá com o Botafogo avançando. Sim. E o Lyon foi rebaixado. Mas ele conseguiu vender o Crystal Palace. Ele vendeu parte do Crystal Palace, verdade. Mas o Lyon foi rebaixado pra segunda divisão do campeonato francês. O Lyon é 7 vezes seguidos mesmo o campeão francês. Tempo de Juninho Pernambucano. O Textor é aquela coisa, cara, ame ou odeia. Claro que ele colocou o Botafogo num patamar diferenciado, mas quando nós esperávamos um Botafogo dominante neste 2025, junto com o Palmeiras, junto com o Flamengo, está se remontando na Copa do Mundo, mas para quem viu o Botafogo versão final de Libertadores 2024, o versão 2025 está um pouco longe daquele Botafogo de Luiz Henrique, Almada e Companhia Limitada. O ouvinte está dizendo aqui que o Benfica vencendo, ele vai a 7 pontos. Ele não precisa do confronto direto para desempatar. Então, meu amigo. Você fez o cálculo errado aí? Então, Carlão? é porque eu tô no GE e eles já estão computando os jogos. Então, acho que deu essa mas já é pequeno pra ter, bug. pra ter computado aí já. Então, deixa eu meter um F5 aqui, mas até agora não. Vamos ver. Olha. Eles não computaram ainda. Não, já deu. Agora tá assim, ó. Ele é o Benfica primeiro com 7. Poxa. Bayern de Munique com 6. Conta, F5, sabe fazer conta. Terceiro colocado Boca Juniors com 4. O Benfica com 7 pontos, cara. O ouvinte tá perguntando se essa música é tema do Leleco. Boa, Avenida Brasil, matamos então. Cara, pode ser. Avenida Brasil. Tinha Isis Valverde? Avenida Brasil é 2012, né? Tinha Isis Valverde. 2012. Tinha a Sandrinha, pô. Não, Sandrinha é outro personagem da Adriana Esteves. Não, tinha a Carminha. Tinha o Tufão, que lembra muito nós. Tufão, flamenguista, jogava no Mengão. Não só flamenguista. Você não pode acreditar nessas montagens da internet. Leleco, grande Leleco. O ouvinte tá dizendo aqui que vocês não sabem nada de música, é Sorriso Maroto.
Mas o Cabelo que disse que era exaltação. Em um momento eu disse. Ele é fã do Ele Exalta. acertou, sorriso maroto. Sorriso maroto. Que legal. Tema de novela da Avenida Brasil, então. Novela da Rede Globo. Essa novela foi fera, hein? Essa parou o país. Essa eu gostei. Foi a última boa novela, né, velho? Hoje, não sei, dei uma desanimada com relação Essa à novela. eu acho que foi a última boa. O Nilson Belisário, nosso pastor, que quase um golaço do Boca, hein? Que é fã de novela, disse que foi a última que ele acompanhou inteira ali. Na íntegra. Assistindo capítulo por capítulo. Grande, Nilson. Rapaz, e você vai se surpreendendo, né? Jamais eu imaginei o Nilson Belisário ser fã de novela. Noveleiro. Que da hora, hein? Que legal, que legal. Bom, o jogo do Benfica segue sendo vencido pelo Benfica, 1-0 pra cima do Bayern. E se é Bayern, não é bom não, hein? Então. E o Bayern que começou aplicando 10-0 no Auckland vai passando por situação difícil. E o Boca vai ganhando, hein? 1-0. Hoje à noite quem joga, Cabelinho? Vai lá. O que temos? Não, a gente tem pelo Gaúcho da Série A2. 7 da noite tem Santa Cruz e Real. 7h30 tem Lajeadense e Farroupilha. Não, eu tô falando do Copa do Mundo. Copa do Mundo, não, mas peraí, só dá já que eu... Democrático. Copa Ouro, 8 da noite, Guadalupe e Guatemala e Panamá e Jamaica. Um pouquinho mais tarde, 11 da noite, Canadá e El Salvador e Honduras e Curaçao. Nossa. Futebol total, globalizado. E qual que é o seu hoje? A área técnica? Honduras e Curaçao. Lajadense e Farroupilha. Esse vai dominar a área técnica. Hoje a área técnica vai estar... É o duelo do Baitaca. A gente tem às 10 da noite. E como que é? Flamengo e Los Angeles, você só vai en passant. Não tem graça, né? Perto de Lajadense e Farroupilha. Mas temos 10 horas Esperance e Chelsea. Boa, que grupo que é? O D esse? Esse é o D. E Los Angeles e Flamengo. O Flamengo não perde a primeira posição, pra deixar isso claro. O Flamengo vai jogar com time misto, será? Vai, já anunciou. Vai rodar o elenco. Mas eu posso falar a verdade pra você? Como é legal ver o jogo do Flamengo. O Flamengo tá jogando muito, Carlão. O Flamengo tá jogando muito. Isso a gente tem que admitir, tem as rivalidades envolvendo o Mengão, mas dos 4 brasileiros, o que dá prazer de acompanhar é o Flamengo. Se isso vai resultar em título, não sei. Acho até pouco provável que aconteça. Mas que o Flamengo joga bonito, joga. Quem tá apitando o jogo do Boca contra o Oakland é o Thiago Duarte e Ribeiro? Não. Não é? Não, tem 2 brasileiros, né? O Wilton e o Boca tá Abate pedindo Abel. Pênalti ali, mas acho que não foi não, hein? Léo, posso só dar uma informação? Não, deixa eu só continuar aqui com o programa rapidinho. Dá uma segurada aí, Cabelo. Pô, derby, pô. Então vai, fala. Não, primeiro posso mandar um abraço rapidamente. Não, um abraço Você não, tá igual o informação. Maguila, pô. Um abraço é a informação. O Marcelo Abraço, Roncato, hein, o Portal Fantasma lá de Indaiatuba, sempre informando tudo do Primavera. É aquele que tava lá no News Truck aquele dia? Não, aquele é o historiador Roberto Barsi. Isso, Um abraço pro Barsi também. Nossa, quanto abraço, hein? Saiu o derby, hein? Que derby? Ponte Guarani. 2 de agosto, sábado, 5 da tarde no Majestoso. Nossa! No Moisés Lucarelli. Você acabou de terminar com a semana do Carlão. 2 de agosto. 2 de agosto, sábado, 5 da tarde, Moisés Lucarelli. 2 de agosto, Carlão. Eu tô quase pra falar com certeza. É um jogo que vai definir muita coisa. Já vai ser mais pro final, né? Da primeira classificação. Rebaixamento. A gente espera que seja a classificação dos dois já, né? Tipo, sem problema. Sabe o que eu tava pensando? Uma loucura. Não sei, porque é você que tá pensando. Não, pode ser loucura. Óbvio que eu não sei. De vez em quando dou umas viajadas assim, mas acontece. Já pensou? Por que não Ponte e Guarani fazendo a final do Brasileiro da Série C? Eles têm que cair em grupos separados. Eu acho que você viajou muito. Não, mas é possível. Nada é impossível. Mas o que é muito possível cair no mesmo grupo. Isso é possível. Isso é algo bem palpável, sim. Ponte e Guarani no mesmo grupo. Um exercício de futurologia aqui, mas deixa quieto, né? Deixa rolar? Melhor. Deixa do jeito que tá. Guarani num grupo, Ponte no outro, os dois só. Você preferia assim? Precisar de final. Você tá entrevistando o Carlão? É isso? Só pra saber, ué. Podcast. Virou uma entrevista? Não, eu quero a opinião de todos. Pra variar é o quê, né? Pode Ponte, velho. Não é de jeito nenhum. O Guarani está inserido no contexto também. Por que não? Togrão de Takahashi. Tô vendo. Takahashi. Takahashi tá indo bem. Vocês criticaram o Takahashi, mas ele tá indo bem. Mas sábado ele não foi muito bem, não. Ainda é a tuba. Rapaz, mas o que aconteceu com o Primavera? Abrir 4-0, tomar 3 gols, cara, véio. O Primavera, primeiro tempo, foi um jogo assim... Atropelou. Segundo tempo, volta tal, pênalti, Primavera faz 4-0. Eu falei, o que tá acontecendo? 4-0? E Guarani... Aí o Guarani... Professor Cordeiro fez algumas alterações que surtiram efeito, o Guarani descontou. Mal deu a saída de bola, o Guarani já fez o segundo. Aí virou jogo. Aí eu vi a viola em caco. Aí o Primavera. Falei, e o Guarani faz o terceiro num golaço.
Mas não se brinca com uma camisa pesada. Não se briga com um campeão brasileiro. É isso. E aí, falar pra você, tava pior que o Fábio Scheibe no final do jogo. É pra rir? É pra rir, depende, né? Você sabe que a vida pra uns é uma comédia, pros outros é uma tragédia. Né? É um frase. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, parecia que eu corri uma maratona ontem, né? Estado mental. Tá esse louco. meme sensacional. Sofrimento, cara. Sofrimento. Não, e a voz pastelosa de quem acabou de acordar. Nossa, aquela tiriça, hein? Pô, o cara... Comer no pé, né? Detalhe, ele mandou esse áudio meio-dia, velho. O cara acorda lá em Salt Beach, meio-dia. Que sofrimento, pô, né? Tá difícil demais, né? Mas como diria Cabelo, pra uns é uma comédia. A vida ri pra outros é uma né? tragédia. A vida ela não sorri. Ela se arreganha pra um. Gargalha, né? Meu Deus do céu. Vamos lá pro intervalo, Nilson Belisário, e depois do intervalo nós fazemos o quê? Voltamos pra falar um pouquinho mais desse Mundial que tá, dando o que falar, hein? Tá legal. Tá gostoso. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Super terça. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Depois de vencer no domingo a Turquia, as meninas do voleibol brasileiro só voltam a jogar pela Liga das Nações no dia 9 de julho. O jogo vai ser contra a Bulgária, lá na Arena do Porto de Chiba. Já o voleibol feminino, que também vem de vitória 3-0 para cima da Eslovênia, volta a jogar amanhã, às 18 horas, contra o Canadá. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 52 minutos de volta com o nosso Arena CBN. O Ronaldo, lembra dele? Ronaldo? Ele deu uma fala polêmica em relação ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Questionado sobre a situação dos clubes brasileiros, e aí entra o Corinthians, o Ronaldo disse o seguinte: a SAF é a única saída para o Corinthians. E, inclusive, tô à disposição, hein? Já pensou o Ronaldo, presidente do Timão? Ele tem. Cacife? Cabedal. Tem muito. Tem o quê? Cabedal. Cabedal. Cultura, alicerce. Mas é algo. Grana, bolso. Condições. Ele sabe que o Corinthians, com organização, ele vira uma potência. Você né? tá louco. Haja visto que virou o Flamengo. O Flamengo soube aproveitar a reestruturação. O Corinthians, quando teve a oportunidade, 2012, 2010, quando
enfileirou títulos, né? E o extracampo não conseguiu se organizar e hoje passa por essa turbulência. Eu acho que SAF no Corinthians seria complicado em virtude da torcida. Eu não sei se a torcida gostaria. Agora, se for uma SAF que for pra, né? Mas uma SAF encabeçada pelo Ronaldo, não teria outro peso, Carlão e Léo? Não sei. Eu acho que sim. Não sei. Não teria outra? Opa, pera aí, uma SAF com o cabelo não vai rolar. Mas com o Ronaldo fenômeno... Não sei. E se tratando de Corinthians, eu acho que alguns... O problema é o bastidor, né, o Corinthians é muito difícil, problema é o bastidor. A política do Corinthians o Corinthians não tem paz, é complicado. E não tem pai. E até o Ronaldo significa muito na história do Corinthians, mas como jogador. Eu não sei se como dirigente ele teria aí essa liberdade, essa autonomia, né, para conhecendo o Corinthians, não teria. Eu acho muito difícil, eu acho muito complicado. Poderia ser a solução dos problemas, né? O Ronaldo é um cara muito visionário. Mas na totalidade... Difícil, muito difícil. Acho também. Tudo bem, tem dinheiro, tem know-how, tem nome, mas vai enfrentar um bastidor extremamente complicado. O único que domou esse bastidor aí foi André Sanches, mas que também sofreu por um tempo. Que também exato, não sei. Eu acho muito complicado. E assim, gente, pensando no bom do futebol corintiano, seria legal. Seria muito legal ter o Ronaldo presidente do Corinthians ou responsável pela SAF do Corinthians. Mas pensando no bastidor do clube, o Corinthians é um país muito difícil de se governar. A galera fica aí falando ainda em dinheiro, o pessoal fica falando assim, o que os clubes brasileiros estão ganhando, disputando aí esse Mundial. Sabe quanto que o Palmeiras ganhou? É muita grana. Por jogo? Não, sabe quanto que o Palmeiras já ganhou? Nessa primeira fase. Nessa primeira fase, só de avançar pra semifinal, para as oitavas? Quanto? 142 milhões de reais. 142 milhões. 147 milhões de reais. Dá pra fazer um churrasquinho, né? Dá pra pagar o mínimo do cartão de crédito já. Gente, 147 milhões. Se ele avança, ou ele ou o Botafogo que avançar, 41 milhões de reais. Cara, é muita. Se avançar, só avançar das oitavas para as quartas. Avançou, Carlão, das quartas para semi, 73 milhões de reais. Sabe quanto que o Palmeiras pagou pelo Paulinho? Acho que foi coisa de 80, 90 milhões, igual o Vitor Roque. Só a participação e a classificação pagou isso já. Eu acho que ontem a gente viu quanto o Paulinho muda jogo, hein? Sim, o Paulinho quando ele estiver 100%, ele vai ser um protagonista no Palmeiras. Diferença, sem dúvida alguma. E... Cara, eu acho que essa é uma contrapartida da FIFA para tentar bater com a Euro, né? A Euro, a Champions, né? Que é o maior campeonato de clubes que temos no mundo. Mas eu acho que... Escobar. Com esse sucesso... Feio, hein? Bermudão. Lamentável. Que cena dantesca, medonha. Mas esse sucesso... Estamos assistindo a Globo, tá aparecendo Marcelo Corrêa e Alérico Escobar, o Escobar... Os dois, olha lá, de berma. Os cambitos desnudos. O outro, pelo menos, tá comportado, hein, velho? Escobar tá lá com o Fábio Scheire, Você quer ser descoladão demais, velho? Não dá, hein, velho? Aparecendo tudo ali, rapaz. Nossa senhora. Aliás, vou falar um negócio pra você. Tá um negócio chato de bem, meus amigos? Não, e amigo pra cá, volta, amigo pra lá. É amigo pra cá, amigo pra lá, amigo... Narra o jogo, gente. Fica conversando muito. Por isso que tem gente aí que tá... A TV do Zé tá crescendo lá. A TV do Zé tá ampliando. Por isso. Trata o produto legal. O pós, o pré, como deve ser. Gigante o pré e o pós, hein? Gigante. TV do Zé. Mas vamos abrir o sarcófago, então? Bora. Vamos abrir o sarcófago. Ponte Preta e um adversário complicado. ABC de Natal. Botafogo do Rio de Janeiro. Eu tinha falado que era o Botafogo, pô. Então é 2011. Você falou Botafogo da Paraíba. Não é 2012, não. É 2011. Ih, vai dar treta aí. É 2011. Pode apostar. Vai dar treta. Fala um jogador do Botafogo. Eu vou falar. O Elkson. 2011. O Elkson. Ele falou mais fácil, o Foquinha. Não, mas se eu falar qualquer um da escalação do Botafogo... Tinha o Lúcio Flávio? Felipe Gabriel. Louco Abreu, tá bom? Tá, 2011. Já matei. Pode falar, Carlão. Mas o Carlão foi produtor. Não pode? Eu já fui. Então eu vou votar por 2, que o Chaib me mandou aqui 2012. Então dá uma cercada. Dá uma boa cercada aí. Vamos pro VT. Vamos pro VT. Tem um VT do jogo? Tem um VT. Quem que era a reportagem do dia? A locução de Oswaldo Luiz. Oswaldo Luiz, vamos lá. A Ponte Preta nunca havia vencido uma partida oficial na cidade do Rio de Janeiro. E a primeira vez foi para deixar o torcedor entusiasmado. Bem organizada, a Macaca saiu na frente com o gol de Nicão. O Botafogo empatou depois desse pênalti de Thiago Alves em Márcio Azevedo. Andrezinho converteu. O gol da vitória saiu numa linda jogada coletiva.
A bola passou por vários pontepretanos até chegar a Ricardinho, que bateu cruzado, 2-1. Agora são 9 pontos e o 10º lugar na classificação. Assim você mata papai. Oi. Seguinte, alguém falou 2012? Fábio Scheib, direto do Fábio Scheib, direto de South Beach. Que tá numa fase sensacional. Isso porque ele tá arrebentado. Não, ele nem imagina, né, o que tá acontecendo por aqui, né? Mas beleza. 2012, Botafogo 1, Ponte Preta 2. A ponte de Edson Bastos, Cicinho, Thiago Alves, Ferron e João Paulo. Baraca, João Paulo Silva, depois Ricardinho, Lucas e Nicão, depois Bruno Sabino, André Luiz, depois Hildo e Roger, técnico Gilson Kleina. Ó, o ursinho, hein? Vamos no Botafogo? Vamos. Jefferson, Lennon, Antônio... Sumiu o Jefferson, né? Lennon, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Márcio Azevedo. O Fábio Ferreira jogou na ponte, passou. Malucaço. Jadson, Renato é o Renatinho? É o Renatinho. Vitor Júnior, Andrezinho e Felipe Gabriel, depois Mike Suel. Na frente é Louco Abreu, depois Elkson. O técnico tá meio sumidão, hein? Oswaldo de Oliveira. Nossa, apareceu uma foto esse dia do Oswaldo de Oliveira. Ele fez uma harmonização. Pelo amor de Deus. Nossa, parecia que eu corri uma maratona ontem. Estado mental. Esse é o meme do ano. Pelo amor de Deus, hein? Que voz. Vamos lá, cabelinho. Flamengo e Esperança. Flamengo vence. Não, mas não é o Flamengo e Esperança. É Chelsea Esperança. É Chelsea Esperança. É Flamengo e Los Angeles. Eu não tenho esperança de Esperança, não. Vai Flamengo e Los Angeles. Flamengo vence. E aí, Carlão? Mengão. Amanhã estamos de volta, gente. Valeu. Boa terça-feira de São João pra todo mundo.